Você já escutou aquela frase clássica, eu faço terapia porque alguém que eu conheço deveria estar fazendo terapia no meu lugar e não faz? Bom, essa frase ela tem muita, mas muita verdade. Muitas e muitas vezes a gente se aproxima de pessoas, porque não tem como não se aproximar. Eu sempre falo que nós, seres humanos, somos seres relacionais, então se relacionar faz parte, né, da nossa estrutura, digamos assim. E a gente conhece alguém, né, do nosso círculo de amizades, mas eu falo principalmente de estilos afetivos amorosos, né? Nos relacionamos com pessoas amorosamente e não temos a menor ideia do quão prejudicial aquela pessoa pode vir a se tornar do ponto de vista da nossa saúde mental, quanto essas pessoas podem afetar a nossa saúde. E esses anos, né, eu trabalhando muito como psicóloga clínica, eu vejo demais pessoas que nem teriam nenhum tipo de diagnóstico, nenhum tipo de transtorno, acabar adoecendo por encontrar um péssimo perfil para se relacionar. E às vezes a gente cai, né? Quando eu digo a gente, eu digo nós, sociedade, né? Eu também já caí em relacionamentos muito complicados. Mas quando eu falo a gente é que nós caímos muitas vezes porque nós não temos muito conhecimento a respeito, né? De como se sair, como identificar, como perceber, como colocar limites em pessoas que, né, acabam ganhando um espaço emocional gigantesco dentro da nossa vida e acabam realmente trazendo um grande prejuízo. Então hoje eu queria conversar com vocês sobre 3 piores perfis para se relacionar. Muitas vezes, como eu falei, as pessoas não têm nenhuma doença, né, nenhum transtorno mental, mas muitas vezes algumas pessoas têm algum tipo de predisposição, digamos assim. Eu falo às vezes que é azar, tá? Às vezes é azar. Mas muitas vezes a gente tem um tipo de predisposição que a gente precisa ficar bem atento para esses perfis de relacionamentos. E quando eu falo isso, predisposição, eu também falo que pode ter muitos elementos da cultura que favorecem bastante cair nesses perfis. E aí eu vou entrar num perfil que é clássico, muito bem falado, né, nas mídias e nas redes sociais, que é aquele famoso perfil abusador. Mas por trás dele, a gente pode citar, né, o clássico narcisista, né? E eu não estou patologizando ninguém, né? Mas é uma fala que entrou no senso comum de toda forma. E quem é esse cara ou essa mulher narcisista, digamos assim? É um perfil que inicialmente quase ninguém nota por haver uma certa manipulação, mas que a gente classicamente já consegue identificar como que essas pessoas iniciam os seus relacionamentos. No geral, o clássico narcisista ou a narcisista é aquela pessoa apaixonante, é aquela pessoa de cinema, é aquela pessoa de filme hollywoodiano, é aquela pessoa que entra na relação e é um lorde, né? Ou é aquela mulher muito bonita, muito delicada. É aquela pessoa que tem aquele jogo de cintura e sedução pra te dar de tudo, né? E aí muitas pessoas falam que chamam isso do termo love bomb, né? Aquele amor exagerado, enfim. No início, essas pessoas, elas tentam atrair você, né, com uma sedução exagerada, para que você caia ali nos encantos dessa pessoa, mas a prática da vida, do dia a dia, depois que muitas vezes a pessoa que se relaciona até descobre que está diante de alguém com um perfil muito manipulador, mas é extremamente difícil de sair depois que você já está envolvido. Sabe por quê? Tudo é muito sutil e tudo acontece muito gradualmente, não acontece de uma hora para outra. Então, é aquele perfil que eu falo, bate e assopra, sabe? No início é tudo às mil maravilhas e depois quando começa a ficar ruim, esse perfil ele vai te testando até ver onde você vai. E aí vai
né, ampliando cada vez mais as suas manipulações, porque percebe que você cai. E é muito importante a gente explicar esse modo de funcionamento, porque às vezes tem questões culturais, como eu falei, né? As mulheres tendem, e aí eu vou pegar o exemplo desse nicho feminino, as mulheres tendem a exagerar no valor que elas dão aos relacionamentos amorosos. E se juntar com uma fase da vida onde esse dispositivo, né, tem uma autora que é a Zanello, que ela fala isso dentro da psicologia, né, ela diz dispositivo amoroso, ele estiver muito em alta, essa mulher, por exemplo, ela não vai desistir desse relacionamento, porque tudo que ela quer é não ficar na prateleira, né, que é um termo também que a Zanello traz, não ficar de fora, né, não quero não ter esse relacionamento. Então, a mulher tende a ter esse perfil de ir aceitando, né, então, como é muito sutil esse bate-a-sopra, ela vai levando aí, né, só que gradualmente a autoestima vai caindo, né, gradualmente a saúde mental dessa pessoa vai, né, indo embora, essa pessoa vai se isolando, é muito difícil, imagina, você lidar com alguém que todas as necessidades primeiro tem que vir para essa pessoa, né, então tudo sou eu, tudo é para mim, né, então depois de um tempo fica muito mais claro esse egoísmo, esse egocentrismo, né? Então, o narcisista, ele volta muito para as próprias necessidades dele. E ele vai realmente tragando totalmente a tua energia, a tua saúde mental de modo geral. Mas tem um outro perfil que nem é tão, né, falado assim como o narcisista, digamos, mas que, de certa forma, traz um estrago tremendo, que é aquele perfil mais obsessivo, compulsivo. E aí, nesses, eu gosto de incluir um que tem muito a ver com uma sensação, é aquela pessoa que se relaciona com você e que tá o tempo inteiro correndo perigo ou com medo de alguma coisa, procurando as evidências de um crime a qualquer momento. Então, são pessoas, às vezes, extremamente ciumentas, né? Que vai ali ficar o tempo inteiro te controlando, te dizendo o que é que você deve fazer, o que é que você não deve fazer. E quando esse não é o centro do relacionamento, um ciúme exagerado, um ciúme doentio, né? Desse perfil mais obsessivo, é uma pessoa que vai tender a querer controlar você. Controlar no sentido de querer que as coisas todas girem ao seu próprio redor e baseado no seu modo de enxergar a vida. Então é muito comum de quem se relaciona com pessoas muito obsessivas sentir realmente que não tem zero autoestima, né? Porque você chega com ideia, aí a pessoa diz, tá errado. Você chega com um estilo de funcionar, até dentro de casa a pessoa diz, tá errado. Não é o certo, esse não é o certo. Então, assim, todos os dias você ser criticado por alguém mina a tua autoestima completamente. Então, vai ao oposto de um vídeo até que eu, pouco tempo, mandei para vocês, que era falando justamente de que hoje nas relações líquidas, as pessoas não ficam nas relações, né? Elas vão trocando o mais rápido possível, porque não tem essa aceitação da diferença. Mas, gente, eu não tô aqui falando que, de repente, você não pode ficar com alguém que te critique. Eu não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que o perfil do obsessivo compulsivo é aquele perfil que fica procurando um crime a qualquer momento. Ele fica procurando vestígios de que você cometeu um erro a qualquer momento. E é muito ruim, porque é muito paranoico esse modo de funcionamento. É muito ruim para quem se relaciona ter que aguentar esse excesso de crítica, assim, todos os dias, diariamente, né? A pessoa vai começando a se sentir errada em tudo, vai começando a acreditar em alguma das falas desse perfil mais obsessivo. E no geral, até pode não haver tanta consciência assim daquele outro, né? Mas ele tá ali naquele padrão muito rígido e que aquele tipo de estilo de vida que ele segue para ele quer que o parceiro ou a parceira também siga.
E, gente, isso é totalmente o oposto do que é uma relação saudável. Porque quando a gente fala em quebrar essas amarras de só olhar para o nosso próprio umbigo, nossa própria necessidade e aceitar as diferenças do outro, a gente precisa entender que se relacionar com alguém não é se relacionar com o seu próprio espelho. Então tem muita quebra de expectativa também em relação ao relacionamento. Mas é nesse lugar, muitas vezes, de esse é o jeito do fulano, esse é o jeito da cicrana, não, tudo bem, mas ele é bom nisso. É um lugar que a gente tem que começar a ter bastante cuidado. E dentro dos perfis que eu falei, que são perfis mais propensos, digamos assim, a se relacionar com esse estilo mais obsessivo, ou mais rígido, ou mais crítico, provavelmente aí serve para você, se você já se relacionou com alguém ou está se relacionando com alguém com esse perfil assim, observar que muito provavelmente, ou até muito, talvez inconsciente ou discretamente, no início você procurou essa pessoa exatamente por essas características. Porque, gente, quando a gente encontra uma pessoa a primeira vez, quando a gente se apaixona, a gente tende a criar expectativas exageradas. E é exatamente esse exagero, que vai muito no perfil 880, que faz com que a gente ache que interessante esse cara ou essa mulher tão certinha, ele faz tudo bonitinho, ele só tá querendo me proteger, nossa, ele tem direito a isso. A gente tende a achar muito legal no início esse perfil mais obsessivo, mas ninguém sustenta esse estilo por muito tempo. Nem o próprio obsessivo sustenta a si mesmo. Então, o que você tem que fazer quando você tiver se tocado, que você está lidando com uma pessoa extremamente crítica, se ainda quiser ficar nesse relacionamento, é impor limites muito claros, né? É dizer para essa pessoa que você não vai negociar com a baixa autoestima que ela tá tentando ali inconscientemente acabar colocando dentro de você, que você não aceita, né, que ela esteja te criticando por apenas um modo de funcionar diferente que é o seu. E o último perfil, mas não menos importante, mas que as pessoas tendem, principalmente as mulheres, a não olhar muito para esse perfil, é o perfil evitativo. Sabe aquela pessoa meio que escorregadia? Eu já me apaixonei por um perfil assim no passado. E era esse estilo. A pessoa vai chegando como quem não quer chegar. A pessoa dá e ao mesmo tempo ela vai embora. Ela fica fazendo quase um jogo com você, mas no fundo, ela tem um apego evitante. Ela não está preparada emocionalmente ou psicologicamente, ela não quer perder aquilo que é seguro que você está oferecendo ali naquele dia a dia para ela, mas ela não, sabe, não vai nem vai, assim, fica nesse meio termo com você e acaba sendo extremamente desgastante se relacionar com um perfil evitante. Esse perfil, ele meio que é um passivo-agressivo. Ele não entra nas discussões, parece que tá tudo às mil maravilhas, mas mesmo assim, na hora da importância, de dar importância, de entrar, ele não entra de verdade. Ele fica meio que em cima do muro. E isso gera, para perfis de pessoas mais inseguras, gera uma ansiedade gigantesca, porque você fica sem entender muitas vezes o comportamento dessa pessoa. Tem ali, às vezes, até uma consciência, o sujeito até sabe que ele está evitando ali, mas fica muito cômodo ficar, né? Então não te promete muita coisa, não te dá muita coisa, não tem ali uma segurança, é como se fosse nada. Ele tá ali, mas ele não tá ali, né? E aí essa falta de comprometimento, essa falta de entrega gera também uma falta de intimidade. É natural que dentro de um processo de um relacionamento afetivo você queira aprofundar um pouco mais e esse perfil quer tudo menos aprofundar, né? Ele fica extremamente, às vezes, racional, né? E muito pouco emotivo, né? E é muito difícil realmente se relacionar com um perfil dessa forma. Então, não necessariamente, como eu falei no início do vídeo, você tem alguma psicopatologia, mas cuidado, né,
red flags aí, alerta gritando. Se você é uma pessoa que tende a ser muito generosa, se você é uma pessoa que tende a ser muito empática, se você tá dentro desse dispositivo amoroso que eu falei, que é muito comum em mulheres, né, por uma fase da vida, entra num certo desespero para estar dentro de um relacionamento, se você tem muito, às vezes, um perfil de ser pau para toda obra, como eu falo, né, aquele perfil mais resolutivo, encontra um egocêntrico, uma egocêntrica no meio do caminho, vai fazer tudo ali para aquela pessoa. Se você também tem um perfil muito sacrificante, né, se coloca muito no lugar de olhar demais para o outro, você tende a não tô fingindo que eu não tô vendo isso aqui, sabe? E vai levando, né, um dia de cada vez esse relacionamento que às vezes já está acabando literalmente com a tua autoestima, já está te sobrecarregando, já está retirando tua saúde mental completamente. Mas muitas e muitas vezes, por ter essas estruturas generosas demais, empáticas demais, né? Ou por estar dentro desses dispositivos que eu comentei, acaba ficando num relacionamento problemático, com perfil. E assim, a má notícia é que dificilmente esses perfis eles modificam. O máximo que dá para fazer é você impor limites bem estabelecidos, negociar limites bem estabelecidos com essas pessoas, mas se não funcionar, o melhor a fazer é cair fora. As pessoas, às vezes, elas não valorizam a saúde mental, elas não colocam o poder que tem ter saúde mental na nossa vida. Então você fica achando que não é o ambiente que está afetando a tua saúde, mas eu vou aqui te dizer com todas as letras, é sim o ambiente. E é sim, muitas vezes, um relacionamento que está minando a tua autoestima, que está impedindo você de viver uma vida que vale a pena ser vivida, principalmente porque você está achando que dá para seguir com uma pessoa que funciona com um perfil que é um perfil corda bamba mesmo, né? Então, dá para lidar com pessoas difíceis? No consultório, eu vejo que muitas pessoas ficam em relações complicadas, mas elas têm que encontrar um caminho que não vá ser destrutivo. Acho que é o principal aí a pensar, porque provavelmente você pode estar numa relação, mesmo tentando manter por N fatores, né? Às vezes é difícil sair porque tem muita coisa envolvida, mas você fica mantendo um relacionamento que tá literalmente destruindo qualquer possibilidade de você ter saúde. E aí, quando eu falo isso, gente, saúde, eu falo a parte mental, mas a gente não fala da parte física, que é consequência também na mental. Então, muitas e muitas vezes as pessoas estão sentindo fibromialgia, dores no corpo, às vezes tem, né, problemas graves de saúde relacionado a um monte de coisa que tem tudo a ver com a parte mental prejudicada, porque não está levando em consideração o quanto essa pessoa, que é a pessoa que você escolheu, é uma pessoa que tende a ser bastante problemática. E aí, infelizmente, a conta chega, né? E aí, às vezes, é muito tarde para tentar reverter esse quadro, né? Você acaba entrando num perfil mesmo de se relacionar um atrás do outro com pessoas mais ou menos com esse mesmo cenário que eu falei. Então, bom, eu tô vendo aqui que eu já estiquei bastante esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se vocês gostarem mais desse assunto de relacionamento, que eu amo, que simplesmente é o que mais vejo na clínica, que mais vem no consultório, me deixa aqui no comentário saber se você já passou por algum desses 3 perfis que são péssimos. Eu mesma já vivenciei pelo menos um desses perfis aí que eu falei pra vocês. E a gente então deixa para conversar mais numa próxima conversa. E se você puder também sugerir outros temas e vídeos pra gente poder conversar, eu vou adorar saber. E eu te vejo então no próximo. Até lá!